Coração, quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47, livro de Ezequiel capítulo 47, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, antes de Daniel. Capítulo 47, versículo de número 1. Ezequiel 47, 1. 47, 1. Abra lá. Eu espero você encontrar para nós acompanharmos juntos, em nome de Jesus. Olha o que diz assim. Amém, pessoal? Amém? Diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. Então vamos entender, irmãos, o profeta está falando de uma visão que ele teve, né? Que ele estava entrando na casa, e logo que ele estava entrando na casa, a Bíblia fala que as águas estavam fluindo naquela casa, as águas estavam jorrando dos umbrais da porta. Umbrais da porta é portal, né? E aqui, irmãos, ele está falando da casa de Deus, né? E aí ele falou assim, que me levou para entrar lá, versículo 2: e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos tornozelos. Então veja bem, irmãos, que ele vê aquelas águas e o homem manda ele entrar dentro da água. E no primeiro momento que ele entra dentro da água, irmãos, ele molhou os pés. Águas que vinham só até os seus tornozelos, né? Talvez essa semana você teve uma semana, não sei como foi a sua semana, talvez a sua semana foi corrida, agitada, preocupada, ou você trabalha bastante, né? Aí você tira o domingo para quê? Para a presença de Deus. Eu falo que eu quero que o domingo seja o meu refúgio, eu quero que o domingo seja a minha vida na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Por que às vezes tem pessoas, irmãos, que é até antigo de igreja, dá muito tempo, a pessoa até patina, ela não sai do lugar? Porque nós temos que ter essa sede, né? De buscar o conhecimento, de mergulhar um pouco mais. Eu não posso me contentar em só molhar os meus pés. Deus não faz acepção de pessoas, é a pessoa que se exclui. Aí o versículo 4 diz assim: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos joelhos. Então o homem mandou que o profeta entrasse um pouco mais, e ele sai daquele estágio de água até os seus tornozelos, e agora água até os seus joelhos, né? Já houve uma evolução. Irmãos, nós precisamos nos lançar mais, nós precisamos mergulhar mais na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz em 2º Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: e se, é uma condição, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ah, pastor, eu tenho orado. E continua dizendo, e buscar a minha face. A maioria para no orar. O missionário Soares, esses dias, ele deu uma mensagem, irmãos, que você começa a orar quando você já não tem mais assunto. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós enchemos o nosso coração, nós às vezes até nos magoamos, ou estamos tão cheios de nós mesmos, que tem pessoas que parecem até uma metralhadora orando. Ela precisa esvaziar de si mesmo, ela precisa esvaziar às vezes da sua autopiedade. Para quê? Para que Deus venha encher, para que Ele venha completar, para que Ele venha preencher, em nome de Jesus. Pastor, eu já orei tudo que eu tinha que orar, agora eu preciso buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é diferente de orar. Eu não tenho que só orar, mas eu preciso buscar a face de Deus. Eu vejo às vezes até colegas, pastores, que
que o homem é um leão para trabalhar, ele levanta cedo, ele dorme tarde, ele é um rolo compressor, ele passa por cima, só que às vezes ele está tão envolvido com a obra de Deus, que ele não tem tempo de qualidade com Deus da obra. Há uma diferença, irmãos, entre o cara que ora e o cara de oração. Às vezes você está passando uma luta, você vai e ora, apresenta a Deus, mas nós temos que aprender a estar na presença de Deus com luta ou sem luta. Não existe luta que dure a vida toda, como não existe bênção que dura a vida toda. Vai plantando, irmãos. Existem tipos de semente, você não precisa ser um agrônomo para saber isso. Existe tipo de semente que você planta na época da chuva, que gosta de água. E, por exemplo, a alface, aquelas alface que não vai na terra, né, com água, né, hidropônica, se não me falha a memória, né? E existem sementes, irmãos, que só planta na seca. Por exemplo, você vê essas reportagens, né, de documentários sobre o urso panda. Ele é oriundo nativo lá da China, e você se encanta pela beleza dele, pela docilidade do animal. E aí, irmãos, um dos poucos ursos que não são carnívoros. E aí você vai, irmãos, que a dieta dele, a base dele é feita no bambu, na folha do bambu, no broto do bambu. Aí você vai, viaja para o Brasil, traz aquela mudinha. Você semeia lá uma sementinha lá na sua casa. Você rega todo dia. Você aduba. Você coloca lá agrotóxico. Você fala, essa semente não presta, ela não brotou. Irmãos, não é que ela não brotou. Ela leva aquele bambu da China, leva 5 anos, irmãos. 5 anos para produzir. Irmãos, por cima não tem às vezes uma semente, mas por baixo ele vai enraizando, ele vai criando raiz. E quando ele encontra um obstáculo, por exemplo, de uma pedra, irmãos, ele vai e a raiz abraça aquela pedra. Leva 5 anos para brotar, mas quando brota, irmãos, ele não morre mais. Existem pessoas que têm sítio, chácara, fazenda, por mais que a pessoa às vezes taca até fogo no bambuzal, o bambuzal não morre mais. Por mais que taca fogo, ele volta a brotar de novo. Então, acontece o seguinte, irmão, nós temos que estar enraizados no Senhor. A pessoa que está enraizada na presença de Deus, na palavra de Deus, nada tira ela, irmãos. Às vezes a pessoa fala, não, mas foi a minha igreja, foi o meu pastor. Irmãos, quem sou eu para impedir, irmãos, o que Deus tem para você? A Bíblia Sagrada diz que operando Deus nada, ninguém pode impedir. Irmãos, quem é o pastor Jair, o missionário, para segurar o que Deus tem para você? Nós temos que continuar servindo o Senhor, buscar a face do Senhor, mergulhe um pouco mais, busca um pouco mais, né? Aí que mais? Continua dizendo aqui o versículo de número 4, né? Águas que me dá pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, né? Os lombos é a cintura. Existe graus, irmãos, de mergulho, ou de molhar, como você queira definir. Às vezes tem pessoas que vão lá na beira do rio, da praia, só molham os pés. Outros chegam lá e falam assim, vou só molhar os meus joelhos. Outros falam, vou molhar só a minha cintura, né? Então, irmãos, Deus não faz exceção, mas é a pessoa, ela que está se excluindo, ou ela que está limitando, né? O nosso Deus é ilimitado, o nosso Deus tem o melhor para nós. Fala, eu quero o melhor de Deus, então vou buscar mais, eu vou mergulhar mais, eu quero beber mais da presença do Senhor, no nome de Jesus. Aí que mais que diz aqui o versículo 5? E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se devia passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar a pé. Não tinha como você andar mais dentro da água, porque a água era profunda, você tinha que mergulhar. Fala, Deus, eu quero entregar a direção da minha vida ao Senhor. É o Senhor que vai dirigir. Chega de eu tentar controlar a minha vida. Às vezes tem pessoas que tentam controlar tanto a sua vida, irmãos, que a pessoa esquece até de viver. Deixa o controle ao Senhor. Fala, eu só quero ser um adorador. Eu tenho ensinado na igreja, irmãos, que adoração a Deus é algo espontâneo. Adoração a Deus é um estilo de vida. Adoração a Deus é sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós recebemos pelo menos 3 bênçãos
de Deus para nós. Ah, pastor, eu chorei, eu me arrepiei. Irmãos, não é pecado, não é condição sine qua non, não é pecado você chorar, por exemplo, quando você sente a presença de Deus, mas não tem que ser a situação, irmãos, se eu não chorar porque eu não senti a presença de Deus, não tem que ser isso. A presença de Deus nos traz 3 bênçãos. Ela nos traz o refrigério, o regozijo, o alívio para a nossa alma. Não é nada no físico, irmãos, é no nosso espírito, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós temos que buscar a presença do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Pastor, qual que é a recompensa? O que eu ganho com isso? Versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Irmãos, a sua recompensa está depois que você mergulha, está depois que você busca a Deus. Ele chegou do outro lado, e na margem a Bíblia fala, havia uma grande abundância de árvores. Quem plantou essas árvores lá, irmãos? Foi Deus. A árvore dá o que, irmãos? Só o eucalipto, por exemplo, dá 23 tipos de produto para você. A árvore da borracha, a árvore da matéria-prima, da sombra, da lenha, da madeira. A árvore dá cosméticos, perfume, essência, né? A árvore dá um monte de coisa, irmãos. Eu fui fazer uma visita esses dias, foi na quinta-feira de manhã cedo, isso. Aí o irmão me levou no sítio, falou, pastor, ó, essa planta aqui, se o senhor levar a folha dessa árvore aqui, ela é um repelente natural de mosquito. Aí ele pegou, eu não acreditei, duvidei, pensei, falou, quer ver, ó, nesse lugar que eu guardo aqui as ferramentas, ó, clareia o celular, você pode ver que está cheio de mosquito, não tá? Tá. E de fato, nós colocamos, esfregou a folha, colocou assim, os mosquitos não chegavam perto, pessoal. Então você vê que a árvore dá um monte de produtos, irmãos. O que você está precisando da abundância de Deus na sua vida, irmãos? Para isso nós temos que mergulhar e falar, Deus, toma conta aqui em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor da minha vida, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, aonde estava Deus? Irmãos? No mesmo lugar de sempre. É nós que nós temos ido a Ele. Irmãos, quando eu li o livro da biografia do Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, ele foi conselheiro da rainha, por exemplo. E aí, pessoal, o Billy Graham estava já no final da sua vida, estava na pneumonia, estava internado no hospital. E aí, pessoal, quando acontece que os aviões do 11 de setembro chocam nas torres, e eles vão atrás do Billy Graham, que é um dos conselheiros do presidente. Aí ele estava até meio lá no soro, entubado, e pergunta para ele, aonde estava Deus que permitiu que viesse no centro do coração da América e enfrentasse, e era até o símbolo do poder americano, os prédios mais altos do mundo, destruísse as torres gêmeas. E o Billy Graham falou, o mesmo lugar de sempre. Não é Deus que mudou, é a América que mudou quando incentivou casamento de duas pessoas do mesmo sexo, quando aprovou a lei do aborto. Deus continua no mesmo lugar. É nós que deixamos de buscar o Senhor, nós que nos distanciamos, nós que paramos de mergulhar na presença do Senhor. Fala, Deus, eu quero buscar o Senhor, eu quero mergulhar de uma maneira maior, em nome do Senhor Jesus. Hoje, irmão, se você passasse aqui à tarde, eu fiz 2 cultos, até o Belônio estava aqui esperando a esposa. Falei, fica aí, eu vou orar. Por quê? Porque eu coloquei no meu coração, às vezes a vida é tão corrida, não que eu não oro, eu oro. Hoje eu estava dando atendimento para pessoa 2h16 da madrugada, e aí acontece o seguinte, que eu estava orando, pessoal. E aí é resultado, irmãos, é eu que quero Deus, você que tem que querer buscar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus não é distraído, irmãos. Qual é o critério que Deus usa, irmãos? A Bíblia diz, a chegares a Deus, Ele chegará até vós. É você que precisa se chegar mais, precisa orar mais em nome de Jesus. O versículo de número 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Então, irmãos, esse rio, aonde ele estava passando, ele estava transformando, irmãos, né? Ele estava trazendo vida. A Bíblia fala que toda criatura vivente, né? Todos os animais, as plantas, o ser humano, né? Que
que entrar por ele, irmãos, haverá muitíssimo peixe. Muitíssimo é a qualidade de muito. Qual é o peixe que você precisa? Pastor, o peixe que eu preciso, eu sou o patrão, eu preciso de funcionário. Eu sou um funcionário, eu preciso de emprego. Pastor, o peixe que eu preciso é saúde, é dinheiro, é um casamento abençoado. O peixe que eu preciso é vender bastante do produto, que eu sou um vendedor. Eu preciso, então a Bíblia fala muitíssimo peixe, irmãos. Por que existem pessoas com escassez, irmãos? Por que existem pregadores, irmãos, passando dificuldade financeira? Se Deus mandou lá no deserto o corvo para sustentar o profeta, é Deus que manda, irmãos. Ah, pastor, quem não é visto não é lembrado. Eu concordo com você, seja visto por Deus em oração. Eu estou me preparando agora, mas eu quero fazer o seguinte: todo dia, não que eu já não oro, mas fora das minhas orações, eu quero me dedicar 1 hora por dia até o final deste mês. Para quê? Para que eu quero ver, irmãos, esse muitíssimo peixe na vida dos membros da minha igreja. Eu quero ver esse muitíssimo peixe na tua vida, você crescendo, prosperando, se destacando em nome do Senhor Jesus, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Deixa esse ribeiro entrar em você, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, limpa o seu coração. A Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Ou se deixou entrar alguma coisa, joga fora. Limpa o coração em nome de Jesus. Eu guardo o coração para que não entre nada de ruim. Fala: Deus, eu quero servir o Senhor. Meu Deus, eu quero ser instrumento em suas mãos, no nome de Jesus, para que Deus venha abençoar. Irmãos, nós estamos vivendo, preste atenção uma coisa, irmãos. Se eu vou comer na sua casa, até perdoe ser repetitivo nesse exemplo, você fala: poxa, o pastor vai vir, ele, a mulher dele e os filhos dele, né? Eu só tenho um solteiro que mora comigo. Aí você fala: vou fazer uma panela maior. Por quê? Porque é mais pessoas que vão comer na minha casa. Irmãos, Deus está dando panelas maiores em diversas igrejas, diversos ministérios. Por quê? Porque antes do arrebatamento, Deus vai mandar, irmãos, um grande avivamento no Brasil, um grande avivamento na nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Então Deus tem de levantar no nosso meio, irmãos, pessoas para financiar a obra dele. Se hoje a igreja gasta X em televisão, na evangelização, nas missões, amanhã pode ser que gasta 3, 4, 5 vezes esses X. Mas Deus vai levantar pessoas, e essa pessoa pode ser você, que está se preparando, se consagrando, se dedicando hoje. Talvez eu seja um profeta na tua vida hoje. Não despreza a profecia. Existem pessoas que confundem profecia com revelação. Vive atrás do revelador, irmãos. Profecia é justamente isso, é a palavra revelada. É o que nós estamos ouvindo agora em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu quero tanto ser um empresário, eu quero tanto. A Bíblia diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 24: fiel que vos chama, o qual também o fará. Preste atenção. Se Deus chamou você para ser um mega, multigrande, milionário empresário, Ele vai fazer. Você não precisa ser desonesto, você não precisa enganar ninguém, você não precisa ser um mau caráter com ninguém, não precisa furar os olhos de ninguém. Vai vir na tua mão, vai vir no teu colo. É só você se preparar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre muito ele é colocado. Se no pouco eu não estou dando o que é de Deus, eu não estou dando alheio, irmãos, como é que Deus vai colocar bastante nas minhas mãos? Ou de repente, irmãos, Deus não chamou você para ser empresário, chamou você para ser intercessor da obra de Deus. Eu sempre digo o seguinte: se o objetivo de Deus é quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, é só ir para o céu, você seria arrebatado dentro da piscina, dentro do rio, quando o seu pastor se batizou. O nosso objetivo de Deus é nós termos a família dele aqui na terra. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu até tentei, perante Jesus que está aqui, eu fui no cartório aqui, só que devido ao número de eleitores não era mais possível. Eu cheguei dia 27 de julho de 2022. Aí já estava no processo, já não transferia mais o título. E aí acontece, irmãos, que quando eu cheguei nesse período, passou-se a eleição, eu não votei. Depois eu paguei uma multa, né, por causa que eu não votei na eleição passada. Aí por que eu estou dizendo isso para você, irmãos?
Porque é o seguinte, eu não votei no presidente, não votei no governador, eu não votei na prefeita, pessoal. Só que a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Timóteo, o Paulo fala para Timóteo: eu quero que os homens levantem as mãos santas, sem ira e sem contenda, e orem em todos os lugares, para aqueles que estão em eminência, para os reis da terra. Eu não estou perguntando se você é partidário do presidente, do governador ou da prefeita, se você concorda ou não. O nosso trabalho como igreja, o nosso objetivo é orar em nome de Jesus. Hoje nós fizemos um clamor devido ao 7 de setembro, da nossa independência. Clamamos a Deus pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, clamamos a Deus pela cidade de Caçapava, pela Câmara dos Senadores, dos deputados federais, deputados estaduais, Câmara dos Vereadores, né? Pelo Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, né? Nós oramos pelas autoridades civis, militares, eclesiásticas. Às vezes você é uma pessoa, irmãos, que talvez você fale: minha vida é simples, pastor, eu não tenho razão de ser, por que eu estou com 70 e pouco, 80 e pouco, Deus está me segurando? Talvez para você ser um intercessor. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que as orações dos santos foram colocadas debaixo do trono de Deus. Então Deus tem que trabalhar com o material que é oferecido a Ele. Nós temos toda quinta-feira de manhã oração aqui. Então vem orar, irmãos, vem apresentar a Deus em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus, Ele opera em nome do Senhor Jesus. Ele faz a obra acontecer. Ontem eu fui em São Paulo, estava em reunião com os pastores, com o missionário, o pastor Jaime. Encontrei um amigo. Esse amigo, irmãos, ele pegou Covid no período da pandemia. Irmãos, ele ficou 74 dias em coma. 74 dias, irmãos, em coma só sustentado por aparelhos. Ele era mais gordo do que eu, agora está voltando a recuperar. Irmãos, ele ficou magrinho, ninguém tinha acesso, a esposa não tinha. Aí traz ele para a capital, a esposa fica lá no interior. E aí, irmãos, era próximo da minha igreja e nós começamos a orar. Todo dia a gente orava, irmãos. Como era caminho de atravessar da igreja à minha casa, era um hospital de referência. A gente passava lá, não sei se é porque eu perdi meu pai cedo. Eu imaginei ele indo embora, o filho dele com 12 anos na época, e a gente comprou essa oração. O povo foi voltando para os cultos, acabava os cultos, a gente ia na porta do hospital lá orar, em nome de Jesus, depois de 74 dias, irmãos. Aí por fim, irmãos, o que aconteceu? Eu fiquei responsável, né, de fazer o seguinte: levava a fralda lá para lá, sabonete líquido, de higiene pessoal, essas coisas. Depois de 74 dias, Jesus trouxe de volta, ele acordou. Depois de 74 dias, ficou mais 24 ainda, irmãos, no outro hospital de trauma, né, para recuperação. Ele estava comendo por sonda, de tanto ficar na mesma posição, a cabeça dele fez uma cicatriz, ficou um buraco na cabeça dele. E aí, irmãos, acontece que a esposa vem do interior para a capital. E aí acontece que ela fica lá uns 3 dias com ele lá sem dormir. Aí eu fui lá com a minha esposa, colocamos um enfermeiro para pousar aquela noite, pegamos ela, colocamos no hotel para descansar bem, né? No outro dia fomos lá, pegamos ela, enfim. E aí acontece que hoje está pregando, está fazendo a obra de Deus, sem nenhuma sequela, graças a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Tem uns que Deus chamou para ser empresários. Talvez, irmãos, o seu caso é para ser um intercessor, um orador. Pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso mergulhar aos pés do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso estar na presença de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Olha o que diz o Provérbios, irmãos, volta lá. Se você fechar a Bíblia no meio, o livro do meio é Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios capítulo 8, versículo de número 15. Provérbios 8, 15. Capítulo 8, versículo de número 15. Salmos, Provérbios. Olha o que diz aqui, irmãos. Versículo 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes, e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Então veja, irmãos, que a Bíblia fala que o reinado e o governo, tanto dos reis e dos príncipes, é pelo Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus foi levado até Pilatos, Jesus estava preso. Pilatos fez
Jesus, você sabia que eu tenho o poder de prender, de soltar? E Jesus falou para ele: nenhum poder teria tu contra mim se não fosse dado dos céus. É por uma permissão de Deus, irmãos. O presidente é presidente, o governador é governador, tanto que não foi nem o governador que foi eleito, foi outro, ele era vice, o outro faleceu, ele assumiu. A prefeita é prefeita por uma permissão de Deus. Eu estou aqui com você por uma permissão de Deus. Então veja, irmãos, que a Bíblia fala: por mim rei os reis e governa os príncipes, é por Deus. A Bíblia fala que lá no Velho Testamento, quando o reino de Israel se divide em duas, você pega uma laranja e corta no meio: reino do norte, capital Samaria; reino do sul, Judá, capital Jerusalém. A Bíblia fala que teve reis como Jeoaquim, por exemplo, que só reinou 30 dias. Como teve o Asa, que reinou 54 dias, outros que reinaram 54 anos, o Asa. Outros reinaram 2 anos, outros reinaram 18 anos, outros reinaram 22 anos, né? É você que determina teu reinado longo ou reinado curto. Às vezes tem pessoas que você fala: agora o fulano vai. Você começa a comemorar com a sua pessoa: esse camarada nunca foi na vida, ele vai, agora vai, ele dá uma volta danada, de repente você fala: ele foi, volta para o mesmo lugar. De repente ele fala: poxa vida, o cara agora tem um carrão, ele agora tem um emprego bom, ele agora está bem, daqui a pouco tira tudo, irmãos. Se não é no reinado de Deus, você fala: meu Deus, os dons de Deus são sem arrependimento, né? Os dons de Deus são irreversíveis. Se Deus dá o dom, Ele não toma. Então eu tenho que buscar a Deus para segurar o dom que Deus deu em nome de Jesus. É igual a pessoa que vive de rolo, de gambira. Ela compra um porco, daqui a pouco ela vende que porco, compra um cavalo, daqui a pouco vende um cavalo, compra um monte de galinha, daqui a pouco está com uma bicicleta, uma moto velha, um carro velho, um carro melhor, um carro bom, um carro novo, um carro zero, aí daqui a pouco volta para a bicicleta de novo. Por quê? Está faltando Deus fazer você reinar. E como que eu faço isso? Mergulhando na presença de Deus, orando, em nome de Jesus. Versículo 17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Esse versículo tem 2 sentidos. Madrugada, o período da madrugada mesmo, está todo mundo dormindo, né? Os que buscam de madrugada. Por que madrugada? Porque acredita-se que a fila é menor de Deus responder da resposta da oração de Deus. Aí diz aqui mais, irmãos, né? Os que buscam de madrugada. Madrugada é antes de acontecer, irmãos. Você está orando, está intercedendo, está apresentando a Deus em nome do Senhor Jesus. Deus está cuidando da sua casa, da sua família. Você deita a sua cabeça no teu travesseiro e o teu sono é suave, porque Deus está cuidando de você. Aí diz mais aqui o versículo 18: riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Irmão, se Deus tem riqueza e honra, vamos buscar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que é riqueza durável e justiça. Não é algo que você tem e depois você vai perder. Versículo 19: melhor é o fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Então a Bíblia diz que o fruto é melhor do que o ouro, irmãos. Olha, pastor, o ouro é caro. Quanto custa 1 grama de ouro? A Bíblia fala que o fruto, irmão, do seu trabalho. Sabe, ninguém tira isso de você. Você fala o seguinte: olha, irmãos, o trabalho dignifica a pessoa. A pessoa fala: eu consegui ser do fruto do meu trabalho. Se você tem alguma coisa, irmãos, que você conseguiu desonestamente, até o que você conseguiu honestamente é colocado em dúvida. Então consiga com o fruto do seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 20: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros, né? A Bíblia fala que Deus tem bens permanentes para nós. A Bíblia fala que Deus quer fazer encher os nossos tesouros, irmãos. Tem coisa, irmãos, que é muito mais do que o preço, irmãos, é o valor. Por exemplo, irmãos, você comprou um terreno lá no Deus me livre, lá no Judas perdeu as botas. Aí um terreno lá não vale muito. Como se fosse na realidade aqui da nossa cidade, qualquer terreno, no mínimo, é em torno de 60 a 80 mil reais.
É o que vale o seu terreno lá no Deus me livre. Só que é o preço dele. Só que perto do Deus me livre, está lá fazendo o seguinte, está construindo um shopping. Valorize o seu terreno. Mais do que preço, irmãos, é o valor. Existem pessoas que têm valor, irmãos. Jesus disse, irmãos, que o homem deixará o seu pai e sua mãe e será marido de uma só esposa. Isso não tem dinheiro, isso é valor, irmãos. Não há parabéns, o pastor é fiel à mulher dele, a mulher dele é fiel a ele. Irmãos, isso não é virtude, isso é dever, isso é valor, irmãos. Né? Em nome de Jesus, você está valorizando, pessoal, aquilo que é seu. Ele diz o seguinte: e bens permanentes aos que amam, encher os seus tesouros. Né? Então a Bíblia fala que Deus faça andar pelo caminho da justiça, no meio dos veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes, coisa que ninguém pode tirar de você, as suas experiências com Deus. Irmãos, 90% das suas experiências com Deus não dá no coletivo, Ele te dá no individual. Então nós temos que mergulhar mais. Deus, eu quero experimentar mais, eu quero beber mais a Tua presença, da graça do Senhor, do poder do Senhor sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai operar, que o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos preparar para participar da Santa Ceia? Sentado mesmo, curva a sua cabeça, feche os seus olhos.